Olá, boa noite, amigos da OAB. Estamos aqui para uma live da Comissão de Direito Sistêmico. Vamos falar hoje sobre o Triângulo Dramático de Joseph Karpman. Aguardando aqui a Priscila, que vai entrar para participar comigo dessa live. Já está chegando. Está entrando a Priscila. Já está começando. Oi, Priscila. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui aguardando as pessoas chegarem. E no Instagram da OAB, Acre e da Comissão de Direito Sistêmico. Alan, Cleide, estão chegando. Já as pessoas estão chegando. Certo. E aí, tudo bem contigo? Tudo. Tudo bem. Bom, já tem... Então, vou falando aqui para as pessoas que estão chegando. Essa é uma live aqui na OAB, Acre, com a Comissão de Direito Sistêmico, e falando aqui sobre a nossa Comissão de Direito Sistêmico. Estou presidindo, a Priscila é membro da comissão, e que é a comissão que tem por objetivo desenvolver um trabalho com os profissionais do direito, onde se propõe uma abordagem nova e diferente para os conflitos, uma abordagem mais profunda, um olhar mais amplo dos conflitos, buscando ferramentas, metodologias que permitam isso, a fim de que se possa construir um direito, como chamamos, um direito mais humano, onde permitam que as partes tenham mais consciência sobre seus conflitos, sobre suas questões, e assim possam ter uma condição de elas próprias alcançarem a pacificação através de acordos, através de entendimentos. Né? Então, esse é o objetivo da nossa Comissão de Direito Sistêmico, e dentro desse objetivo nós vamos hoje desenvolver aqui um tema bastante interessante para os advogados que buscam essa percepção mais ampla dos conflitos e das questões que geram os conflitos entre as pessoas. Certo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Triângulo Dramático, né, de Karpman. Isso. E acho que podia ir apresentando, né, de onde que surgiu esse... Eu vou colocar aqui o nome da live, Triângulo. Ah, sim, fixar. Isso. Triângulo Dramático. Publicar. Fixar. Ok. Então, vamos começar. Da onde que surgiu esse termo, né, do triângulo dramático? Da onde que veio essa questão? Sim, o triângulo dramático ele começa com uma corrente da psicologia, com um autor bastante famoso, o Eric Berne, que criou a chamada análise transacional. Em que se baseia a análise transacional? Ela basicamente vai dizer que os comportamentos entre as pessoas, né, eles se pautam a partir de jogos psicológicos que elas mantêm entre si. Então, são jogos psicológicos que existem nos relacionamentos e as pessoas se pautam como se fossem jogadores. E aí, cada jogador, então, num time, por exemplo, cada jogador tem uma função. O goleiro tem uma função.
O zagueiro tem uma função, o atacante tem uma função. Nesses jogos psicológicos que são os relacionamentos, as pessoas então assumem esse papel desses jogadores e se comportam de acordo com aquela função. Então é como se assim, se fosse retirado uma autonomia, uma liberdade das pessoas, né? Elas na verdade perdem essa autonomia e deixam de ser totalmente livre e passam a agir com base na função daquele jogo psicológico. E depois, Joseph Karpman, ele vem, um estudioso sobre análise transacional do Eric Berne, ele vem e identifica nesses jogos psicológicos 3 papéis bastante presentes, muito comuns. O papel da vítima, o papel do agressor e o papel do salvador. Então, ele identificando esses 3 papéis bastante comuns nos relacionamentos, vítima, agressor e salvador, então ele cria essa teoria do triângulo dramático, né? Que são papéis que geralmente nós assumimos nos relacionamentos, geralmente estamos num desses 3 papéis, ou estamos como a vítima, ou como agressor, ou como salvador. Ô, Luciano, só uma pergunta. Esses papéis, eles existem em qualquer tipo de relacionamento, né? Seja de trabalho, de amizade. Sim, todos os relacionamentos humanos. Sim. E a gente varia também nesses papéis. Então, às vezes, eu posso assumir um papel no ambiente profissional, eu posso assumir mais um papel e, às vezes, em casa, outro papel. Então, às vezes, eu posso ser mais agressor no ambiente de trabalho, ou vítima no ambiente de trabalho e mais agressor em casa, ou mais salvador no ambiente de trabalho e mais agressor em casa. Então, esses papéis, eles variam. É interessante que, de onde surgem esses papéis? Geralmente, esses papéis, cada um de nós vai ter uma predisposição maior para ser ou vítima, ou agressor, ou salvador. E eles, geralmente, nós adotamos do sistema de origem, né? Ou seja, aquele sistema de origem nosso, da nossa casa de origem com os nossos pais. Geralmente, o salvador, né? E toda pessoa tem um pouco de salvador. Por quê? Todo filho, ele, de alguma forma, ele se intromete no relacionamento dos pais para aliviar a tensão entre os pais. Todo filho, inconscientemente, busca salvar o relacionamento dos pais, busca atenuar os conflitos entre os pais. Então, toda pessoa, e isso todos nós, temos um pouco desse salvador, que é esse comportamento inconsciente que a gente adota. Agora, se um filho, ele busca salvar muito o relacionamento dos pais, se torna muito comum isso para ele, então vai ser muito forte quando adulto ele nessa figura do salvador. Ou então vítima e agressor, ele se espelha como um espelhamento num comportamento dos pais, né? De um dos pais, ou do pai ou da mãe. Então, se o pai ou a mãe tinha muito o comportamento de vítima, ele olha, observa aquilo, cresce observando aquilo e vai reproduzir. Aquilo vai ser muito comum, vai ser algo conhecido e ele inconscientemente vai ter a tendência de repetir esse comportamento, ou de vítima ou de agressor. Certo. Então existem características específicas, né, de cada um dos papéis representados, né? Eu sei que existem arquétipos ligados a cada um, né? Mas tem características específicas, né? De cada um desses papéis. Sim. Agora, eu gostaria de observar que, quando falamos, então, do triângulo dramático, dessa dinâmica de triângulo dramático, desse jogo psicológico de triângulo dramático, não estamos falando que nunca haja, de fato, uma vítima numa situação concreta, um agressor numa situação concreta, e que não se possa ser um salvador
a pessoa que vai pacificar aquele conflito, pacificar aquela situação. Então, é importante distinguir isso. Existem fatos que realmente são uma agressão, que realmente são uma violência, ou seja, fatos pontuais. Então, de uma forma circunstancial, ou seja, circunstancialmente, numa determinada situação, qualquer um de nós pode ser vítima, qualquer um de nós pode ser agressor, qualquer um de nós pode ser o salvador e quem vai salvar aquela situação, quem vai apaziguar aquela situação. Ou seja, mas circunstancialmente. Quando falamos do triângulo dramático, não estamos falando dessa situação pontual, circunstancial, que cada um de nós pode vivenciar. O que nós falamos é de uma dinâmica introjetada psicologicamente. Ou seja, a pessoa se vê naquele papel e mantém a sua vida toda naquele papel, seja como vítima, como agressor ou como salvador. Né? Então, é importante diferenciar isso. Existem situações, sim, que eu posso ser vítima, eu sou vítima. Outras situações em que eu posso estar sendo o agressor, mas circunstancialmente. O triângulo dramático não é essa situação específica, pontual. O triângulo dramático é quando, num relacionamento, seja pessoal, familiar, profissional, as pessoas vão se relacionando de uma forma que elas permanecem por anos nessa dinâmica. Um sendo agressor, outro sendo vítima, outro sendo salvador. E um alimentando o outro dessa forma. Um sempre se comportando como vítima, para que o outro possa sempre se comportar como agressor, e ambos se comportando dessa forma, para que um terceiro possa sempre ser o salvador. Certo. E aí você então, pergunta agora... das características, né? Como que a gente... Como que poderíamos diferenciar esses papéis, né? Quando falamos de vítima, o que é a vítima? O que é o agressor? O que é o salvador? Bem, a gente fala, como vem da psicologia, a psicologia fala muito em arquétipos. Nós temos um arquétipo, cada um tem um arquétipo. Então, assim, tem as ferramentas para identificar quem está em cada papel. Então, nós temos o arquétipo de cada um, qual é o comportamento de cada um e qual é a fraqueza. Ou seja, a fraqueza é aquilo que faz a pessoa assumir aquele papel, né? Então, cada um tem seu arquétipo, o seu comportamento e a sua fraqueza. O que seria do arquétipo, por exemplo, do agressor, né? Costumamos falar que o arquétipo do agressor é o masculino excessivo ou masculino ferido, né? O que é isso? É o masculino excessivo ou masculino ferido que, por medo, quer impor sua vontade, né? Então, por um medo de ser dominado, esse arquétipo do agressor, ele se antecipa e quer dominar. Por um medo de ser julgado, ele se antecipa e quer julgar. O movimento, inclusive, que se faz com a mão para representar o arquétipo do agressor, é o do dedo acusatório. Ou seja, o agressor, ele acusa, ele julga, ele condena, ele critica, ele agride. Né? Então, são esses os comportamentos do agressor. É julgar, é acusar, é criticar, ou seja, é exercer uma pressão representada por um dedo acusatório. Isso é o comportamento do agressor. E a fraqueza? A fraqueza é a razão pela qual o agressor é agressor. A fraqueza é o medo. A fraqueza é algo psicológico que está no inconsciente, é uma experiência traumática
do passado, geralmente da infância, que torna esta pessoa com medo de voltar a sofrer aquela experiência traumática. Então, todo agressor, no fundo, é a pessoa que tem profundo medo. Por mais que o agressor apresente um comportamento ditatorial, um comportamento autoritário, um comportamento acusatório, um comportamento de dominação, no fundo é a pessoa que tem mais medo, porque ela tem um profundo medo inconsciente de experiências traumáticas anteriores, geralmente da infância. E o que faz adotar esse comportamento, então, de agressor? É como se fosse uma antecipação, uma prevenção, para eu não viver aquela experiência traumática que está no inconsciente e que muitas vezes eu nem tenho, não tenho a consciência disso, eu me antecipo e agrido. Eu me antecipo e julgo, eu me antecipo e acuso e critico. Então, isso é o que caracteriza o agressor. Aí nós temos, se tem o agressor, a vítima, o arquétipo da vítima. O que é o arquétipo da vítima? O arquétipo da vítima é o feminino ferido. Né? E o que é o feminino ferido? O feminino ferido é aquele que se diz inocente. Né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então, a vítima, ela nunca tem responsabilidade nenhuma. A vítima nunca é capaz de nada. A responsabilidade de tudo que acontece sempre é dos outros. Ela sempre se coloca como à mercê de tudo e de todos. E aí, se o movimento simbólico, para exemplificar, do agressor é o dedo acusatório, o movimento que se representa a vítima é a mão de pedinte, é uma mendicância de atenção, uma mendicância de cuidados, uma mendicância de alguém que faça por ela. Então, esse é o comportamento da vítima, né? E qual é a fraqueza da vítima? O que leva a vítima a ser assim, né? Qual é a causa da vítima ser vítima? É ela não se tornar responsável por esse mundo interno, por suas próprias potencialidades. Então, a vítima, ela não se vê capaz, embora ela tenha capacidades, porque todo ser humano tem capacidades, mas a vítima não se vê capaz. E ela sempre delega, então, a responsabilidade para os outros. Tudo que ocorre com ela e em torno dela é responsabilidade dos outros, foi causada pelos outros. E essa é a fraqueza da vítima. É isso que faz com que ela permaneça sempre no papel de vítima. É interessante observar que a vítima adora pessoas que a escutem e reforcem isso. A vítima adora pessoas que a escutem e que fiquem com pena dela. Porque ao ficar com pena dela, ao se condoer pela situação dela, é um reforço para ela permanecer daquela forma. Ou seja, é a gratificação que ela recebe. A vítima, no fundo, se transforma em inimiga de todas as pessoas que a desafiem a usar seu potencial. Todas as pessoas que desafiem a vítima, que não ficam com pena da vítima, e que a desafiam e que lhe apontem que ela tem capacidade, que ela não precisa ser vítima, que ela não precisa ficar naquele espaço de vítima, ela se transforma em inimiga dessas pessoas. Porque, no fundo, tem uma necessidade de estar nesse papel. As pessoas estão mexendo com a fraqueza dela, que é não assumir a responsabilidade. Então, no caso, quem está no papel da vítima não assume essa responsabilidade. Isso. E quem está no... E aí, Salvador, né? Como identificar esse papel do Salvador?
né, no triângulo dramático, aquele que assume o papel do salvador. O que é o salvador? O arquétipo do salvador é efetivamente a criança ferida, né? Por isso que falamos, é a criança ferida que quis salvar os conflitos de pai e mãe, né? E é aquilo que todos nós, todas as pessoas têm um pouco de salvador. E então elas tentam salvar, tentam se sacrificar, porque elas trazem um pouco daquilo que tentaram salvar nos conflitos de pai e mãe. E o que é, então, simbolicamente com a mão, o arquétipo, né, do comportamento do Salvador? É o passar a mão na cabeça. Enquanto o agressor é o dedo acusatório, enquanto a vítima é a mão de pedinte, do Salvador é passar a mão na cabeça. Ou seja, é aquele que fica passando a mão na cabeça da vítima e do agressor, tentando restabelecer a harmonia de qualquer forma, tentando conciliar aquilo, assumindo todo o peso da conciliação e da pacificação para si. Então, o comportamento do Salvador vai ser aquele comportamento de quem fica procurando problemas para resolver, de quem fica procurando conflitos para pacificar, de quem fica se sacrificando pelos outros, de quem fica dando mais até do que tem ou do que pode, né? E aí, o que faz isso? O que faz o Salvador ser o Salvador? Assumir esse papel. É uma fraqueza, como nos outros casos também é uma fraqueza. E qual fraqueza é essa? É a baixa autoestima. Né? É a baixa autoestima, porque o Salvador não se vê com uma autoestima natural. Ele não percebe a sua autoestima pelo simples fato de existir. Ele tem que fazer algo, ele tem que ser um herói. Ele tem que fazer algo para se sentir reconhecido, tem que se então. sacrificar para ter valor. Né? E certo. Então ele sempre está em busca de um sacrifício, de salvar para ter valor. Certo. É aquele do não saber dizer o não, né? Também. Isso. Né? Então, não sabe dizer não, por quê? Porque ele tem que atender a todas as expectativas, tem que se sacrificar. Certo. Agora, né, depois da explicação deles, como é que eles fazem para se manter? Por que eles se mantêm assim ao longo do tempo, né? Como é que ocorre esse processo? Sim. Esse looping. Então, como eu disse, o triângulo dramático não é uma situação circunstancial em que há uma agressão, há uma vítima, um agressor e alguém que possa vir salvar essa situação. Né? Não é isso. O triângulo dramático é uma dinâmica que se prolonga no tempo em que as pessoas encarnam aquele papel e ficam representando sempre aquele papel. Né? E aí, como que ele se mantém? É justamente porque um fica dando o que o outro quer. Né? Então, o que a gente pode falar? Por que ele se prolonga? Por que vira um triângulo dramático e às vezes fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, as pessoas vivendo naquele relacionamento que é um triângulo dramático. Um é a vítima, outro o salvador, o outro o agressor, e elas ficam nesse relacionamento, seja pessoal, familiar, seja profissional. Então, primeiro, é uma codependência. Né? Não existe vítima se não houver agressor. Não há agressor se não houver vítima. E não há salvador se não tiver uma vítima e um agressor para serem salvos. Né? Então, há uma codependência. Ou seja, um depende do outro. Eu costumo dizer, a pessoa que quer ser vítima, ela implora por um agressor. É uma retroalimentação, né? O agressor que quer ser, que depende, que precisa ser agressor, ele implora por uma vítima. Por quem
se coloque no papel de vítima e vice-versa. Também há uma mútua sustentação. Por quê? Porque o agressor dá exatamente aquilo que a vítima precisa. Qual é a fraqueza da vítima? Por que a vítima é vítima? É porque a sua fraqueza, ela não assume responsabilidades. Se ela não assume, ela precisa de alguém que faça algo, alguém que seja responsável. E aí o agressor, ele é sempre o responsável. Então, há uma mútua sustentação também. Um sustenta o outro, um dá o que o outro quer, né? Então, é por isso que permanece essa situação, essa dinâmica, e ela se sustenta ao longo do tempo. Sim. E como que se pode fazer, né, para dar um fim nesse triângulo dramático? Sim. Veja só. Como que um desses papéis, né, seja o agressor, a vítima ou o salvador, podem sair desses papéis? Sim. Às vezes, olha só, às vezes sai do papel, mas não sai do triângulo dramático, porque também é uma característica que as pessoas, às vezes, estão nesse triângulo dramático e elas trocam de papéis. Sim. Quem era vítima se transforma em agressor, o agressor se transforma em salvador, o salvador se transforma em vítima e fica circulando nesses papéis. Vou exemplificar, por exemplo, uma situação. Eu posso estar muito numa situação como agressor, tá? Então, fico muito na situação como agressor, e depois começo a tomar uma certa consciência disso e a sentir culpa, né? E começo a sentir culpa e quero compensar, quero restaurar a situação. E aí, automaticamente, eu vou caminhando do papel do agressor para do salvador, porque eu quero daí salvar. Mas não fui eu sozinho que dei causa. Porque se eu era o agressor, é porque existia uma vítima. Se eu estava confortável no papel do agressor, é porque tinha alguém confortável no papel de vítima. E o agressor e a vítima, ambos foram responsáveis. Mas eu sozinho quero salvar. E aí está equivocado. E eu nunca vou conseguir salvar aquilo que foi vítima e agressor que deram causa. Aí, como eu não isso está falando numa mesma relação, né? Numa mesma relação. Uhum. E eu saí do papel de agressor e, para tentar salvar, eu venho para o papel do salvador e me esforço, me sacrifico para salvar, mas não consigo salvar. E aquilo também, então, pode ir me irritando, e aí eu posso começar a reclamar de que eu estou tentando salvar e não consigo por culpa dos outros, e aí percebe que já no meu discurso eu já vou tendo um discurso de vítima, ou seja, eu posso transitar de agressor para salvador e de salvador para vítima. De repente, é muito forte em mim esse papel do salvador, né? É muito conhecido desde a infância ser o salvador. Então eu quero salvar tudo, quero salvar a situação das outras pessoas, quero salvar os conflitos das outras pessoas, quero salvar as injustiças do mundo. E aí eu fico com esse papel do salvador me sacrificando. Mas chega um momento que talvez eu comece a ter uma certa consciência, e aí ao ter a consciência eu começo a pensar, só eu faço isso, ninguém me ajuda? E um pouco dessa consciência faz com que eu me movimente de salvador e comece a ter um discurso de vítima. Ninguém me ajuda, eu estou sozinho aqui. Eu tento pacificar o mundo, corrigir as injustiças do mundo, mas ninguém está nem aí com isso, ninguém me ajuda. Ou seja, eu já estou aqui com o discurso da vítima. Aí eu já não estou me responsabilizando. Eu quis salvar o mundo porque eu quis. Foi uma coisa minha. Os outros não têm essa obrigação. Mas aí eu já começo a fazer um discurso de vítima, de que ninguém me ajuda.
E se eu intensifico esse discurso de vítima, de que ninguém me ajuda, eu talvez comece já a acusar os outros de serem irresponsáveis ou de serem insensíveis. E já perceba que nessa acusação, a vítima, ao intensificar o seu discurso, ela começa a acusar, ela começa a transitar já para o papel de agressor. Sim. É Tem muito... Tem uma terceirização aí nos dois, né? Tanto na vítima quanto no agressor, né? Sim, é muito comum a vítima, quando ela intensifica o seu discurso de vítima, ela se tornar agressora, né? Então, sutilmente, a vítima, ela já traz no seu discurso um princípio de agressão que é atribuindo toda a responsabilidade para o outro. E atribuir toda a responsabilidade para o outro é atribuir todo o peso para o outro. Então, aí já há um princípio de agressão também. Certo. E aí você pergunta, né, sobre a questão de como sair disso, né? Ou seja, quando se está num triângulo dramático, numa situação, quando qualquer um de nós pode estar nessa dinâmica do triângulo dramático. A gente não se reconhece, né? Então, vamos começar disso. Primeiro de tudo, tem que ter consciência, né? De certa forma, assim, vamos falar assim, talvez todos nós estamos um pouco em algum triângulo dramático. Todos nós mantemos um pouco de um discurso, de um comportamento, de atitudes, ou de muita acusação, de muita dominação, imposição, que seria de o agressor, de muita delegação de responsabilidade, de muita inocência, né? Eu sou inocente, que seria da vítima, ou então de sacrifício. Eu me sacrifico, eu que salvo as injustiças, eu sou justo, eu quero corrigir as injustiças do mundo, que seria o Salvador. Todos nós, inconscientemente, temos um pouco disso. Certo, seja na relação de trabalho, seja na relação de pai e filho, né? Isso. Agora, uns muito mais que os outros. E aí existem dinâmicas pesadas de triângulo dramático, né? E existem dinâmicas fortes de triângulo dramático, sim, em que as pessoas estão totalmente identificadas, presas, paralisadas, congeladas naquele papel de vítima, agressor ou salvador. Aí, como sair? A dificuldade está na consciência. A dificuldade está em reconhecer. Porque as pessoas, justamente, elas permanecem nesse papel, e daí permanecem na dinâmica do triângulo dramático, às vezes por anos, por décadas, permanecem justamente porque não conseguem perceber. Essa é a primeira e maior dificuldade, não conseguir perceber. Então, quem é vítima, quem está no papel de vítima, no triângulo dramático, não percebe que está nesse papel. Assim como o agressor não percebe que está no papel do agressor e o salvador da mesma forma. Então, essa é a dificuldade inicial. Por mais que para as pessoas do entorno, para as outras pessoas, esteja muito claro aquilo, que há um triângulo dramático e que a vítima está presa como vítima e que o agressor está preso como agressor, falar isso para a vítima não faz o menor sentido para ela. Simplesmente falar para a vítima, olha, você está presa no papel de vítima, você não precisa ficar, você tem condições de fazer diferente, de se reposicionar, de sair desse papel. Isso não faz o menor sentido para a vítima. Assim como falar para o agressor que ele está preso no papel do agressor,
sempre criticando, sempre acusando, sempre julgando, sempre violentando, não faz o menor sentido para o agressor. Ele não vê isso. Se as pessoas vissem, se as pessoas tivessem percepção e consciência, elas próprias não ficariam. Então, a dificuldade está nessa questão de consciência e percepção, autoconsciência e autopercepção. E o terceiro, quando uma terceira pessoa vem e fala, é muito difícil qualquer um de nós aceitar o que o terceiro vem e fala e demonstra. Por isso, a mudança está justamente nessa parte que é difícil, que é da autopercepção. Então, a chave está nessa autopercepção, nessa autoconsciência. Desenvolver uma autopercepção. E então, o que seria necessário, né? Para o agressor. O que é necessário para o agressor sair do papel do agressor? O agressor tem que enfrentar seu medo de ser agredido. Todo agressor é agressor pelo medo de ser agredido. Ele não sabe, não é consciente, mas o comportamento agressivo é uma antecipação daquilo que eu tenho medo de sofrer. Eu me antecipo. Tudo que eu tenho medo de sofrer, defesa, né? Eu me antecipo e faço com o outro para eu não sofrer. Então, para o agressor deixar de ser agressor, ter consciência e deixar esse papel de agressor, ele precisa lidar com seu medo. Da mesma forma, a vítima. Para a vítima tomar consciência e sair do papel de vítima, ela precisa tomar consciência de sua fraqueza, que é o quê? Que é não assumir responsabilidades. Então, a vítima ela tem que trabalhar consigo isso. Eu e a minha responsabilidade, a minha condição de ser responsável. De ser responsável. Com poder pessoal também, né? Sim, com meu poder pessoal, com minha potencialidade de ser responsável por mim, por minha vida, por meus sentimentos, por aquilo que acontece comigo, né? Porque a vítima, ela não é responsável por isso, o responsável é o outro. Então, essa é a fraqueza dela, e ela tem que trabalhar essa fraqueza. E da mesma forma, o agressor, como é que o salvador, como é que um salvador consegue sair desse papel em que ele está preso, que tem que se sacrificar sempre para salvar os conflitos, as situações, os incômodos dos outros? Ele só pode sair desse papel se tomar consciência da sua fraqueza, que é a baixa autoestima, o alto valor pessoal. Por quê? O salvador se sacrifica, quer salvar os outros para ter valor. Porque ele só sente que é útil, que tem valor, se sacrificar pelos outros. Então, ele tem que trabalhar a sua baixa autoestima. Ou seja, eu tenho autoestima, eu tenho valor, mesmo não me sacrificando. Pelo simples fato de eu existir, de eu ser um ser humano, de eu estar no mundo, eu tenho valor. Né? É isso que o Salvador, que quem está no papel do Salvador não tem. Ele não tem essa autoestima. É por isso, então, que ele se sacrifica e assume esse papel. Porque ele vai ter valor se salvar os outros. Certo. E agora, assim, acho que o principal, né, de que forma que essa dinâmica do triângulo dramático, ela pode auxiliar o advogado, né, no exercício da sua profissão. Sim. Então, a gente vê, nós estamos falando de triângulo dramático, de dinâmicas onde as pessoas, uma assume o papel de agressor, outro de vítima, outro de salvador. Então, essa linguagem até parece uma linguagem jurídica, até parece uma linguagem de tribunal, de profissões do direito. Ou seja,
de a parte, de autor, de réu, de juiz, de agressor, de vítima, julgador, enfim. Então, já nisso a gente percebe como isso tem a ver com o direito, com as profissões jurídicas e com o advogado, né? Então, tudo isso que a teoria do triângulo dramático, todos esses conhecimentos, e a gente trabalha isso na Comissão de Direito Sistêmico, porque não é para o profissional do direito ele ser um profundo profissional que vai fazer terapias com isso, mas ele precisa ter um certo conhecimento dessas dinâmicas e do que acontece para ter um conhecimento pessoal dos seus próprios comportamentos, das suas próprias posturas, faz muita diferença. Então, faz muita diferença para um advogado quando ele recebe um cliente no seu escritório, né? Ou seja, um advogado que reflete sobre por que é que eu estou nessa profissão, por que é que eu escolhi essa profissão, né? É muito comum as pessoas fazerem um curso de direito, estarem nas profissões jurídicas para corrigir injustiças, para tornar o mundo mais justo. Embora, como somos todos diferentes, o que é justo é diferente, assim, é uma miríade de entendimentos, de concepções do que é justiça. E aí já é se colocar no papel de salvador, né? Exato. Então, é exatamente isso. É muito comum que as pessoas que entram nas carreiras jurídicas sejam essas pessoas mais com o arquétipo de salvador, mais com o arquétipo da criança ferida. Muitas vezes, pessoas que, na família de origem, faziam muito isso. Pacificar conflitos, amenizar atritos, muitas vezes até entre pai e mãe. Então, essas pessoas, nós do direito, é muito comum nós termos bastante forte esse arquétipo do salvador. E aí, salvar, corrigir as injustiças. E, é claro, com toda boa intenção, corrigir injustiças segundo o nosso conceito pessoal, né? Só que é o nosso conceito pessoal. E existem milhões de pessoas e milhões de conceitos do que é justiça. E por isso vai ser muito difícil, a gente vai estar se sacrificando bastante, e sempre vai ser um grande sacrifício. Por quê? Porque aquilo que é justo para mim, o que é justo para os outros é diferente. E às vezes aquilo que é justo para mim, o próprio cliente que entra no meu escritório e que vem me procurar, às vezes o que é justo para ele é diferente do que é justo para mim. Então, e essa acaba tirando também a posição, o poder da pessoa, né, de decidir. A partir do momento que o profissional tira toma a responsabilidade para si, né? Acaba tirando o poder do cliente de decidir também. Exato. E então, se eu sou um advogado que eu não percebi o quão forte para mim é o arquétipo do salvador, eu corro o risco de receber o cliente e se o cliente vier com um arquétipo de vítima, eu vou me encantar por aquele cliente. E eu vou fazer de tudo para salvar. E eu vou me responsabilizar por aquilo que é responsabilidade do cliente. Porque o cliente... E, geralmente esse é o cliente que nunca vai ficar satisfeito. O cliente, se está no arquétipo de vítima, se estiver no arquétipo de vítima, ele não assume responsabilidade. Aí eu, como advogado, com o arquétipo do salvador, eu assumo por ele.
E aí é claro que eu sempre vou tratar a outra parte como agressor. E aí é muito difícil que haja uma advocacia consensual, uma advocacia, um advogado onde ele propicie que o seu cliente, que a outra parte, tenha um ambiente de consensualidade. E talvez essa também seja uma das causas pelas quais a nossa forma de resolver os conflitos seja sempre contenciosa e muito difícil de ser consensual. E haja muita dependência de poder judiciário e de juízes sentenciando processos. Acaba repetindo um modelo de não se escutar, né? A outra parte é só fala, fala e... Eu lembro até que acho que o doutor Fernando falou no nosso primeiro evento, comentou, o juiz da vara de família, né? Que era comum eles ficarem passando o papel de, não nessa linguagem, né? Mas assim, a culpa de um para outro, né? De vítima para agressor, não assumem responsabilidades e também não se escuta. Ninguém não estão ali para se escutar, né? Então, na verdade, para projetar um no outro que o outro é mais mal que ele. Sim, exatamente. E aí é importante o advogado perceber que ele não precisa entrar nessa dinâmica, mesmo que o cliente vier com essa dinâmica de um triângulo dramático, o advogado não precisa entrar. Se o advogado não tiver consciência disso, ele corre o risco de entrar na dinâmica e assumir um dos 3 papéis do triângulo dramático. Mas se ele tiver consciência, ele não vai entrar, né? Porque e ele não vai se envolver pessoalmente com o conflito, porque o conflito não é do advogado. O advogado é o quê? O advogado é um consultor jurídico, um representante judicial. E para ser um excelente advogado, um excelente profissional, fazer uma excelente consultoria jurídica, orientação jurídica ou uma excelente representação judicial, o advogado não precisa tomar o conflito para si como se fosse seu. O conflito é do cliente, né? É aquilo que nós falamos que um bom cozinheiro, ele não precisa se cozinhar fazendo a comida. Ou seja, um bom cozinheiro, quando está fazendo lá com a panela quente no fogo, ele não precisa se queimar para fazer uma boa comida. Ele não precisa se cozinhar com a comida. Um bom advogado, para dar um tratamento adequado, uma boa consultoria jurídica, uma boa representação judicial, ser um excelente profissional, ele não precisa viver aquele conflito. O conflito não é dele. Quem tem que viver e quem tem que decidir qual é a melhor solução é o cliente. Sim. O cliente é quem tem. E se o cliente se recusar, não assumir responsabilidade por escolher qual é o melhor caminho que ele quer, qual é o caminho e as consequências e as responsabilidades, se o cliente se recusar, o advogado não pode fazer isso por ele. Inclusive, esse cliente que não se orientar, responsabiliza, ele nunca vai estar satisfeito, né? Ele vai continuar reproduzindo a responsabilidade no outro. claro. Porque se o cliente está no papel de vítima, a vítima nunca se satisfaz com nada. Então, ela sempre está descontente. Pode ser o melhor advogado, conseguir aquilo que é praticamente impossível, mas o cliente vai estar insatisfeito. Porque é a característica da vítima. Ela não se responsabiliza e ela sempre precisa de mais. Ela sempre precisa de que estejam com pena. Ela sempre precisa de mais ajuda, de alguém que faça por ela. Certo. Então, é isso. É isso. Acho que falamos sobre todas as questões, né? Pois é, as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, talvez, não sei se tem alguma dúvida,
alguma pergunta que gostariam de fazer, a gente até poderia responder. É assim, é legal falar também que esse papel não fica só entre o cliente e o advogado, né? O juiz geralmente acaba também, dentro de uma dinâmica, ficando no papel de salvador, né? Observando ali o papel da vítima e do agressor. Claro, com toda certeza. Afinal, o que faz um juiz querer ser juiz? O que faz a pessoa ter escolhido aquela profissão? Distribuir justiça, né? Julgar, né? O que faz aquilo? Quais são as influências? Que papel esse juiz ele pode estar ou não? E se estiver inconscientemente? Então, um juiz ele pode ter a consciência disso tudo, a percepção disso tudo e saber, olha, eu tenho centenas, milhares de casos, milhares de processos, de casos, de conflitos, mas eu não vou me envolver pessoalmente com nenhum. Em nenhuma dessas relações, eu vou assumir o papel de vítima, de salvador ou de agressor, né? Agora, talvez, pode ser que ele não tenha consciência disso, e pode ser que ele, desde lá da infância, ele já traga o arquétipo da vítima, do agressor ou do salvador. E aí, se ele traz como arquétipo do salvador, isso vai ser usado, ele vai se envolver como um salvador, vai querer salvar aquilo, assumir responsabilidades que não são suas. E se ele tiver o arquétipo do agressor, já imaginou um juiz com o arquétipo de agressor? O quanto que ele pode agredir, ser agressivo com uma das partes, agressivo nas suas mais diversas formas, nas suas diferentes possibilidades. Então, isso, ter a consciência, o conhecimento da dinâmica do triângulo dramático, de que isso permeia as relações humanas e ter a consciência do que é necessário para não se envolver com os triângulos dramáticos que surgem e que aparecem na nossa vida, é muito importante para qualquer pessoa, e especialmente nas profissões jurídicas. Ótimo. Então é isso, acho que está acabando o tempo para a gente deixar salvo, né? Isso. Então, eu agradeço a você, Priscila, pela participação aqui. Eu que agradeço. Pela interação, por tudo que a gente pôde expor. Agradeço as pessoas que nos acompanharam, que mandaram aqui o seu aceno, o seu coração. Obrigado pela participação. E fica isso aí, todas as questões do triângulo dramático, que são muito importantes nos nossos relacionamentos e nas nossas profissões jurídicas. Então, pronto. Isso aí. Então tá, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Tenham uma boa noite e até a próxima.